Bom dia, bem-vindos à casa de Deus, nosso Pai, para mais um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus e também para sermos alimentados, para sermos educados, para sermos orientados nesta vida. Vida esta que terá a sua caminhada, mas também terá o fim e o novo começo em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe durante este culto. E para nos prepararmos, começamos cantando o primeiro cântico, 71, do Louvai ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, vamos nos dirigir a Deus, nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Pai, os nossos pecados são muitos. Lembramo-nos de alguns, de outros não nos lembramos. Mas Tu nos conheces, sabes que, como filhos, não honramos nossos pais como Tu ordenas. Como pais, não amamos nossos filhos como Tu nos amas. Somos herdeiros de Adão e carregamos a culpa do pecado, que nos afastou de Ti e nos trouxe à morte. Merecemos, por isso, a Tua ira. Achegamo-nos de Ti, arrependidos e com o sincero propósito de sermos guiados por Ti, para pedirmos: não nos abandones, nem nos condenes. Perdoa-nos, vivifica-nos e ajuda-nos. Por amor ao mundo, o Pai entregou seu próprio Filho à morte. Pendurado na cruz, Jesus sofreu a dor e o abandono que todos nós merecíamos e clamou ao Pai: perdoa-lhes. O Filho carregou o pecado da humanidade e reconciliou o mundo com o Pai.
Pela fé que é presente e merecido de Deus, nós recebemos o perdão dos nossos pecados e somos salvos da ira de Deus. Pela fé nós temos o privilégio de sermos chamados filhos e herdeiros do Pai. Pela fé, o Espírito Santo nos guiará para vivermos em novidade de vida. Por isso, fiquem em paz, pois os vossos pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados, queremos entoar louvores a Deus. E o introito para o dia de hoje é o Salmo 34, do versículo 1 ao 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor. E todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. E os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Christe eleison. Ó Cristo, misericórdia. Kyrie eleison. Ó Senhor, misericórdia. Neste Dia dos Pais, clamemos por misericórdia ao triuno e santo Deus, em favor dos pais que choram pela ausência dos seus filhos. E pelos filhos que choram pela ausência de seus pais. Pelos pais que estão desempregados ou não conseguem sustentar os seus filhos. Pelos pais que estão doentes ou hospitalizados ou têm um filho nessa situação. Pelos pais que se sentem culpados por terem abandonado seus filhos, suas esposas, ou pelos filhos que se sentem culpados por terem abandonado os seus pais. Pelos homens que desejam ser pais, mas que não conseguem gerar um filho. Por toda a humanidade que sofre com as consequências do pecado, nós clamamos ao Pai Celeste que tenha misericórdia de nós, cantando. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação. A tua paz, bendita.
Gracioso Pai, teu bendito Filho desceu do céu para ser o verdadeiro pão que dá a vida ao mundo. Concede que Cristo, o pão da vida, possa viver em nós e nós nele, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar? Cantamos próximo cântico em todo o tempo. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegra-se no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegra-se ao Senhor a minha alma. Se todo salmo fosse alegre assim para cantar, seria muito bom, né? É o salmo que nós lemos hoje na leitura. Leitura do Antigo Testamento, conforme registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 19, do versículo 1 a 8. Nós queremos ouvir a palavra do nosso Deus. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo e levantou-se, e para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro.
sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu, debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Leitura da epístola, conforme Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 2 do capítulo 5. Ouçamos a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmitida a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Agradecemos ao diácono e aqueles que puderem se colocar de pé, em reverência às palavras do Senhor, conforme registradas pelo evangelista João, capítulo 6, do versículo 35 ao 51. E assim está escrito: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu
se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. E como resposta de fé, nós confessamos aquilo que nós cremos com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se sentar e eu convido as crianças para conversar com o pastor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Que dia que é hoje? Dia dos Pais. Já deram parabéns para o papai de vocês? Sim? Já agradeceram ao papai do céu? Já? Vamos agradecer de novo? Vamos falar com o papai do céu, então agradecer pelo nosso papai aqui na terra e também por ele cuidar de nós? Então eu falo e vocês repetem, tá? Querido papai do céu, muito obrigado por me dar um papai aqui na terra para cuidar de mim, para me alimentar, para me educar e para servir de exemplo para a minha vida. Eu te agradeço por ter enviado o teu Filho Jesus para ser o meu Salvador e me dar a certeza de que vou viver para sempre com o Papai do Céu lá nos céus. Abençoa a minha vida, perdoa os meus pecados e abençoa também a escola bíblica com o professor Juan, para que nós tenhamos uma boa aula e aprendamos um pouco mais
sobre o seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente começa sempre agradecendo a Deus pelo dia, pelo papai, pelas coisas boas, pela igreja, porque tudo isso é o papai do céu que nos dá. Certo? Se vocês tiverem ofertas, podem colocar na igrejinha, tá bom? E hoje vocês vão para a aula com o Prof. Juan, tá? Quem que vai levar a velhinha hoje? Pronto. Boa escolinha para vocês, tá? E nós seguimos com o nosso culto cantando o hino 53 do Louvai ao Senhor. Pai, por teu Filho Salvador, dai-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário, sobre a cruz nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor, louvado seja nosso Pai de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se nós perguntarmos a um pai qual é a maior preocupação que ele tem em relação aos seus filhos, é bem possível que ele responda que o que mais preocupa, o que mais o preocupa é se ele vai conseguir sustentar os seus filhos, se ele vai conseguir colocar o pão de cada dia na mesa para alimentá-los, se ele vai conseguir educá-los para serem cidadãos de bem. Essas são preocupações válidas. Afinal, qual que é o pai que sente prazer em ver os seus filhos passando fome? Qual é o pai que se sente feliz ao ver os seus filhos infringindo leis, sendo presos? Qual é o pai que se sente orgulhoso de ver o seu filho se perdendo no mundo dos vícios, se deixando levar pelas tentações do mundo, perdendo a sua vida? Ser pai é ter a responsabilidade e o privilégio de alimentar e educar os seus filhos. No entanto, a paternidade não se resume a isso. Ela vai além disso. Todo pai serve de exemplo para os seus filhos. Muitas são as crianças que afirmam com todas as letras: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. As Olimpíadas que estão acontecendo aí trazem bons exemplos
de filhos que se inspiraram em seus pais e seguiram o seu exemplo. Na seleção brasileira de vôlei, por exemplo, nós temos o levantador Bruninho, né? Medalhista olímpico, e ele é treinado pelo seu próprio pai, o Bernardinho, que também foi jogador de vôlei. No iatismo, nós temos a Martine Grael, a bicampeã olímpica e campeã mundial, que seguiu o exemplo do seu pai, Torben Grael, um dos maiores medalhistas do Brasil, e se tornou velejador, assim como seu pai é velejador. Léon Marchand, grande estrela da natação nessas Olimpíadas de Paris, por ter conquistado 4 medalhas de ouro na competição e se tornado o maior medalhista da delegação francesa em Paris 2024. Ele é filho do ex-nadador Xavier Marchand. Exemplos como esses são inspiradores. Mas é bem verdade que muitas pessoas são obrigadas a dizer que aprenderam o que não devem ser, ou o que não devem fazer, com o mau exemplo dos seus pais. Se nós, que somos maus por natureza, não desejamos ver pais e filhos em caminhos tortuosos, caminhos que levam à morte, caminhos que levam ao inferno, quanto mais o nosso Pai, que é bom, santo e justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele deseja que ele se converta do seu caminho e viva bem neste mundo e principalmente na eternidade. Para isso, o Pai atrai as pessoas pelo seu ensino. O Pai providencia o pão do céu, Jesus Cristo, para que nós sejamos alimentados com a sua carne. Carne que foi oferecida, foi dada como oferta e sacrifício a Deus na cruz, pelos pecados do mundo inteiro, para nós sermos perdoados e jamais termos fome novamente. E assim crermos que também seremos ressuscitados com Cristo, de corpo e alma, sem a marca do pecado, para a vida eterna. Além disso, além de o Pai nos alimentar, o nosso Pai também que está no céu nos educa com a sua lei, para nós conhecermos aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é agradável aos seus olhos, com o objetivo de sabermos quais decisões tomar aqui neste mundo. É bem verdade que nós não conseguiremos tomar as melhores decisões em todos os momentos. Mas Ele quer nos instruir, Ele quer nos guiar. E para todo erro que nós cometermos, Ele tem promessa de nos perdoar, nos chamando ao arrependimento para corrigir a nossa vida pecaminosa com o seu auxílio, o auxílio do Espírito Santo de Deus. E por meio desse perdão que nós recebemos, Ele deseja que o tenhamos como exemplo. Exemplo de justiça, de santidade, para nós fazermos aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele.
Nesse sentido, diante de todas as preocupações que a paternidade pode trazer, nada deveria ser mais importante do que a educação cristã e o exemplo de vida que se dá aos filhos. Se o pai não demonstra interesse em crescer na fé, ele não demonstra interesse em viver uma vida de arrependimento, de oração, de devoção, se ele não se interessa em viver com o estudo diário da palavra de Deus, se ele não se interessa em vir aos cultos semanais para se alimentar com o pão da vida, para a salvação, qual é o exemplo que ele vai dar aos seus filhos? O exemplo de que isso não é relevante, que não tem prioridade na vida, que não tem importância. E como os filhos gostam de imitar os seus pais, muitos deles seguirão pelo mesmo caminho, sem se importarem com o que realmente importa, as coisas de Deus, que não são coisas passageiras, são eternas. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta fazer de tudo para que o filho tenha todo o sucesso do mundo e no fim ele não conhecer o caminho, a verdade e a vida? O pior fracasso que pode existir é não devolver um filho ao Senhor, que criou aquela vida. É não alimentá-lo com o pão que desce do céu, Jesus Cristo, para a sua redenção, para a sua santificação. Maus exemplos podem nos influenciar para o afastamento de Deus. Mas Deus nos adverte para não seguirmos o mundo e os seus maus exemplos. Antes nós devemos ouvi-lo. Nós devemos aprender dele. Qual é a sua vontade? Sendo seus imitadores, vai dizer Paulo, como filhos amados, vivendo em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Esse modo de viver em amor, imitando a Deus, é marcado pela bondade, pela compaixão que temos para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Imitar a Deus, portanto, é ser compassivo, é ser bondoso, é ser perdoador. Coisas que o mundo não nos ensina. O mundo abomina. Por isso, se algum de nós estiver vivendo na vaidade dos próprios pensamentos, com o entendimento obscurecido, com o coração endurecido, ignorantes quanto à vontade de Deus, insensíveis, se entregando à libertinagem, cometendo toda espécie de impureza, não devemos deixar de ouvir a repreensão do Senhor, do Pai, e a instrução de Cristo Jesus para nós sermos revestidos de justiça, revestidos de retidão que procedem da verdade.
Todo que é nascido de Deus não quer entristecer o Espírito Santo de Deus, vai dizer Paulo. E por isso fará de tudo para deixar a mentira e falar a verdade com o seu próximo. Fará de tudo para não ficar irado e dar lugar ao diabo. Fará de tudo para não roubar, mas trabalhar e fazer o que é bom para ter com o que repartir com o necessitado. Fará de tudo para não falar palavras sujas, torpes, mas falar apenas coisas edificantes, que transmitam graça aos que ouvem. Fará de tudo para não ficar amargurado ou indignado. Fará de tudo para não gritar ou blasfemar. Porque tudo isso que foi mencionado pelo apóstolo Paulo pertence ao modo de viver dos descrentes, dos que não são filhos de Deus. Ao invés disso, todo que é nascido de Deus ouve e aprende do Pai que deve ir até Jesus pelo poder do Espírito Santo para poder viver menos como velha criatura e mais como nova criatura. Ou seja, menos eu e a minha vontade e mais Deus e a sua vontade. E não importa se somos pais ou filhos, todos nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo para nós sermos revestidos dessa nova natureza. Nova natureza que já nos foi dada desde o batismo e que se renova até o dia da ressurreição para a vida eterna. E isso não tem nada a ver com aparência, mas tem a ver com essência. Ai, porém, daquele que rejeita todas essas coisas e vive separado da vida que Deus concede, porque só lhe restará choro e ranger de dentes por toda a eternidade. Amados, qual vai ser a nossa referência de vida? A quem nós vamos imitar? A Deus, a fonte de toda santidade, de justiça e de bem? Ou ao diabo e o mundo, com toda a sua insanidade, com as suas mentiras e maldades? Com o que nós vamos alimentar os nossos filhos? Como nós vamos educá-los? Que exemplo nós seremos para eles? Para sermos bons pais é preciso alimentar os nossos filhos não apenas com o pão de cada dia, mas também com o pão do céu. E isso se faz todos os dias. Caso contrário, nós teremos crianças raquíticas na fé. É preciso educar os nossos filhos não apenas para serem bons cidadãos deste mundo, mas para serem bons cidadãos da pátria celeste. É preciso nós servirmos de exemplo aos nossos filhos, não apenas de boa conduta, mas também de fé, de vida devocional. É agindo assim que um pai pode ser um bom imitador de Deus. Afinal, o Pai nos alimenta abundantemente com o pão da vida, na sua palavra,
a Santa Ceia. O Pai nos educa para a justiça e retidão procedentes da verdade. O Pai serve de exemplo para nós, os seus amados filhos em Cristo Jesus, sendo bondoso, sendo compassivo e sendo perdoador. Que todos os pais, ou melhor, todos os filhos de Deus, nós, verdadeiros cristãos, possamos ser bons imitadores de Deus, sendo bondosos, compassivos, perdoadores, como também Deus em Cristo foi, é e sempre será. Sendo imitadores de Deus, nós vamos testemunhar aos descrentes o que realmente importa nesta vida: estar e viver com Cristo, que nos deu o seu Espírito Santo e nos selou para o dia da redenção, para o dia da ressurreição. E para isso, nunca nos esqueçamos de pedir: Pai, renova-nos no espírito de entendimento, reveste-nos de nova natureza e dá-nos sempre o pão da vida para vivermos eternamente. Amém. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós oferecemos toda a nossa vida a esse Deus que é Pai, que cuida de nós e que nos dá todas as coisas para vivermos neste mundo. Em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Com gratidão a Deus, nosso Pai, por tudo o que dele recebemos, e respondendo ao seu amor por nós, nós devolvemos a melhor parte a Deus ao trazermos as nossas ofertas voluntárias, a fim de que elas sejam reinvestidas na missão de Deus e promovam o trabalho da igreja de auxiliar as pessoas que necessitam de cuidados, tanto do corpo quanto da alma. E lembramos o que o Salmo 56 nos diz: os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. A congregação pode se sentar. As formas de oferta são conhecidas. Temos as ofertas regulares, por meio das primícias da nossa renda, dedicadas a manter o ofício da palavra, da pregação. Temos as ofertas dominicais, que são feitas no gasofilácio, ou nos projetos que servem para auxiliar os projetos da igreja. Temos as ofertas especiais, por meio do envelope azul, para que nós consigamos cobrir as nossas dívidas que temos com a IELB, que nos emprestou dinheiro e que nós precisamos devolver, para que outras missões possam ser ajudadas. E hoje, de maneira especial, segundo domingo do mês, nós também queremos ofertar
por meio de produtos para auxílio ao próximo, produtos de higiene, de limpeza, calçados, alimentos, roupas, enfim. Por isso, o cesto também está colocado aqui diante do altar para essas ofertas. E enquanto nós ofertamos, cantamos o hino 481 do Inário Luterano. Dar pão e a bênção esperamos, na benfazeja mão de nosso Deus bondoso, o qual nos prospera no crente laborioso que com Jesus anda. De todo bem a fonte é nosso bom Senhor. Louvai a Deus, por seu profundo amor. Tranquilos trabalhemos, comendo nosso pão. E não nos sustentemos com bens que alheios são. Aquele que furtava não deve mais furtar, e quem ocioso andava vá quieto trabalhar. De todo bem a fonte é nosso bom Senhor. Louvai a Deus, por seu profundo amor. Quem tal aos seus ordena é Deus o Criador. Ao servo mal condena e ao bom trabalhador estende seus favores, bem cedo despertar, livrando de temores a noite a repousar. De todo bem a fonte é nosso bom Senhor. Louvai a Deus, por seu profundo amor. Vivíamos destitutos sem Cristo Salvador. Andávamos aflitos, entregues ao terror. Fez ver-nos a bondade, mostrou eterno bem, nos deu a liberdade, triunfo lá no além. De todo bem a fonte é nosso
profunda mão. Neste momento, nós queremos falar com o nosso Pai em oração. Nós lembramos com sincera gratidão pelos aniversariantes da semana que passou e temos uma lista muito grande, né? De nascimento, no dia 7, a Aurinete Moraes Lopes da Silva, a Ivone Rodrigues da Silva, lá de Sucupira. No dia 8, a Maria Betânia Tomé Vieira, que está lá com as crianças. A Berenice Marinho Dias, lá de Sucupira. E a Marilúcia Soares da Silva, também de Sucupira. Também tivemos o aniversariante, o Gustavo, né, que está fazendo profissão de fé. Parabéns, Gustavo. Vamos incluir na oração. Também tivemos aniversariantes de batismo. O pequeno José Armando completou 1 ano de nova vida com Cristo Jesus. Dia 9, a Berenice Marinho Dias também completou mais 1 ano de nova vida. E hoje o Douglas Guimarães da Silva, lá de Sucupira. E também temos lembranças de confirmação, de profissão de fé, quando estes puderam receber pela primeira vez a comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja Luterana. No dia 7, o Edmilson, a Ivone. No dia 9, a Berenice, Fabiana, Ivete, Marilúcia e Marinalva. E no dia 11, hoje, o José Melo da Silva, todo mundo lá de Sucupira. Aqueles que puderem se colocar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, enviaste o teu Filho para ser o pão da vida, dando a vida eterna a todos os que a ele recorrem. Pelo teu Espírito Santo, leva toda a igreja na terra a imitar-te e a caminhar no teu amor como filhos amados. Dá força e coragem a todos os pastores e aqueles que os assistem, especialmente aos que sofrem de conflitos, esgotamento ou depressão. Escuta-os pelo exemplo de Elias e dos profetas e apóstolos que os precederam. Conforta-os com o perdão dos pecados e a promessa da vida eterna. Pai do céu, pelo santo batismo, uniste os fiéis como teus filhos, tornando-nos irmãos no teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos a graça de crer que por Cristo pertencemos uns aos outros, por sermos um só corpo. Ajuda-nos a afastar toda a falsidade, toda a malícia e a dizer a verdade de Cristo uns para com os outros com amor. Neste Dia dos Pais, pedimos-te, abençoa todos os pais, abençoa todas as famílias e lares, para que uma geração possa contar à seguinte as tuas maravilhosas obras em Cristo, a fim de em todo o tempo louvarmos o Senhor com os nossos lábios e com o nosso viver. Ouve as nossas orações pela nossa nação, Senhor. Faz com que vivamos em harmonia uns com os outros e liberta os nossos cidadãos da carência, do sofrimento, do perigo e do medo. Tem compaixão dos doentes. Nunca os deixes duvidar de que escutas as suas orações. Ameniza toda a dor e cuida dos que sofrem de qualquer tipo de dificuldade. Agradecemos-te, Senhor, pela tua graça derramada sobre a vida de todos os teus filhos que foram mencionados anteriormente, que comemoraram datas especiais em suas vidas. Que todos reconheçam que tu és um Pai bondoso e que desejas que sejamos teus filhos, imitando-o em compaixão, bondade e perdão de uns para com os outros. Abençoa, Senhor, os que comungam neste dia, para que, reconciliados uns com os outros no corpo e no sangue de Cristo, se alegrem por receber o teu perdão
através deste dom precioso. Se fortaleçam nos momentos de dúvida e se alimentem de corpo e alma para a vida eterna. Deus Todo-Poderoso, enviaste o teu Filho para ser o pão da vida. Juntamente com todos os fiéis que nos precederam, nós te damos graças e louvores. Mantém-nos firmes na mesma fé que eles tiveram, para que quando chegar a nossa última hora, possamos nos alegrar com eles nas bodas do seu reino, que não terá fim. Nas tuas mãos, Senhor, nos entregamos, confiantes na tua misericórdia. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A congregação pode se sentar. Em preparação para a Santa Ceia, nós cantamos a primeira, a quinta, a sexta e a sétima estrofe do hino que se segue. Em cumprimento à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e confiantes na sua promessa, celebraremos a Santa Ceia. Participaremos da Santa Ceia
para perdão dos nossos pecados, fortalecimento da fé, renovação da esperança e crescimento no amor, no serviço e no testemunho ao próximo. Ao celebrarmos a Santa Ceia conforme as palavras de Jesus, receberemos o seu próprio corpo e sangue. Nós cremos que, juntamente com o pão e o vinho, receberemos o corpo e o sangue do nosso Salvador. Na Santa Ceia temos uma antecipação da grande ceia que será celebrada na bem-aventurança celeste. Temos o privilégio de celebrarmos este sacramento com os nossos irmãos na terra e com todos os que estão com Cristo na eternidade. Vivendo essa comunhão, também aguardamos nossa reunião final com todo o teu povo, Senhor. Com esperança, pedimos que, como este pedaço de pão que estava disperso sobre os montes, na forma de trigo, foi ajuntado e tornou-se um só, assim também seja ajuntada a tua igreja, desde os confins da terra, em teu reino. Pois tua é a glória e o poder para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão de pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podem se sentar. Todos aqueles que foram devidamente instruídos nas doutrinas da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que se inscreveram para participar da Santa Ceia, são bem-vindos neste momento. Aqueles, porém, que não se inscreveram ou ainda estão no período de profissão de fé e têm o desejo de participar, nós pedimos que aguardem por um instante até que recebam a devida orientação do pastor e assim nós possamos juntos, em comunhão, em concórdia de doutrina, participar desse momento tão sublime que é quando Cristo vem, o pão do céu desce e nós somos alimentados para perdão, para salvação e para a vida eterna. Vou entregar primeiramente às musicistas e logo na sequência nós podemos nos postar diante do altar, aqueles que estão à minha esquerda e em seguida os que estão à minha direita.
te cantamos, reunidos hoje aqui. Concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e maldade, nessa comunhão, nos guarda na unidade e dá-nos teu perdão. Louvores te rendemos por sermos teu Jesus. Como morada temos na mais fulgente luz, com selo fervoroso, com dedicado amor e com sublime gozo, servimos ao Senhor. Por via dolorosa, curvado sobre a cruz, a vida gloriosa, marchamos com Jesus. A salvação eterna, Jesus nos preparou, a santa paz interna aos crentes outorgou. E sendo redimidos pelo único Senhor, vivamos, pois, unidos num só e ardente amor, que cubra a caridade as faltas de um irmão, levando com bondade a vida em retidão. Jesus, Senhor bondoso, ensina-nos a amar, e Salvador gracioso, aos outros perdoar. Oh, quanto carecemos da ajuda do Senhor, unidos supliquemos, aumenta em nós o amor. I will follow you. Renova-me
ó Deus, sim, face a face, além dos céus. Todas as vezes que comemos este pão e bebemos o cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos em conjunto. Gracioso Deus, Pai Celestial, eu te agradeço de todo o meu coração por teres me concedido a graça de participar da Santa Ceia, para a certeza da minha salvação e do perdão que concedes por meio de Jesus Cristo. Suplico-te humildemente que fortaleças a minha fé por meio deste sacramento. Me des força para amar o meu próximo e me leves a um arrependimento diário e uma viva esperança da vida eterna. Mediante Jesus Cristo, teu amado Filho, meu Salvador, que também me ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. No abrir da minha boca, e seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não iremos sozinhos? O Senhor Jesus nos acompanhará e com Ele a sua bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem se sentar. Cantamos o último cântico, 201, do Inário Luterano, e depois temos os comunicados da vida da igreja. Graças, Pai, a Ti rendemos pela Tua salvação. Que Suas bênçãos desfrutemos com
sincero coração. Faze-nos com fialdade caminhar em retidão. Quando então tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, tu nos chamares, que te ouçamos sem tremor, irmanados habitemos no teu reino de esplendor. Bom dia a todos, mais uma vez. Todos são sempre muito bem-vindos à casa do nosso Pai. Temos alguns comunicados dessa semana. Na terça-feira, teremos reunião de diretoria lá de Sucupira, às 20 horas. Na quarta-feira, o estudo bíblico nos lares, às 19h30. O último foi lá em Sucupira, então se alguém daqui de Casa Amarela quiser sediar o estudo bíblico, fale com o pastor, no máximo até terça-feira, para a gente conseguir se programar, tá? Reunião de jovens na quinta-feira, às 20 horas, via Google Meet, certo? Teremos o estudo do livro do Êxodo. As aulas de música no sábado, às 10 horas da manhã e às 14 horas, lá em Sucupira. Reunião de servas lá de Sucupira também no sábado, às 16 horas. E profissão de fé no sábado, às 20 horas. Estamos terminando essa turma da profissão de fé, tá? Temos mais recados também, por gentileza? Bom dia a todos. Tenho 2 recados. O primeiro é que, após o culto, estamos com o nosso Quanto Vale Esse Projeto, que é para arrecadar fundos para pagar as parcelas do notebook que foi adquirido para a igreja. Teremos pavê de chocolate com amendoim. Então não esqueçam de passar ali na nossa barraquinha e fazer sua doação em troca de uma guloseima. E o segundo recado é, quem quiser adquirir Castelo Forte 2025 ou 5 Minutos com Jesus, os dois estão R$ 35, tá? Fale comigo até o dia 10 de setembro e quem fez sua encomenda pode fazer o pagamento também até o dia 10 de setembro, certo? E se vocês verem ali atrás também tem a parte da livraria. Se quiserem adquirir algum material da SBB ou da Editora Concórdia também, ela está voltando aos poucos, tá? É só me procurar e fazer sua encomenda ou adquirir um produto ali. Obrigada. Mais algum recado, por gentileza? Bom dia a todos. Dia 25 de agosto, nós vamos ter aqui a profissão de fé, né? Que vão ser recebidos 4 jovens. Aqui já tem 2 aqui, né? Participando do culto já. E nós queremos recebê-lo não só aqui no culto, né? Eles vão ser recebidos oficialmente como membros, vão professar a sua fé, né? Mas também a gente vai fazer tipo um coffee break, um lanche, lá no salão da congregação, após o culto. E a gente gostaria de contar com a participação de todos vocês, tá? Então tragam refrigerante, tragam salgado, tragam doce, tragam o que vocês puderem trazer, mas venham e participem e prestigiem. É isso aí, muito obrigada. Importante recado, obrigado, Vilma. Mais algum recado? Sim. Eu esqueci, o departamento de escola bíblica, né? Hoje nós tivemos um novo aluno, ou novo professor, né? Que começou, foi meu aluno e agora é professor. Olha que coisa boa, né? Ele se preparou muito, tá, gente? A conversa foi longa durante a semana e talvez vocês estranharam hoje quando o pastor falou assim: o professor Juan. Mas o Juan tão jovem. Eu comecei na idade do Juan também, gente. E quando a gente abraça alguma coisa, como é bom e como ele ficou feliz, né? Então, assim, as crianças vão presentear os pais, né? O departamento preparou, elaborou, e cada pai não sai daqui sem a sua lembrancinha, tá bom? Muito obrigado, então. Parabéns, Juan, pela dedicação. E lembrando, né,
ali na arca nós temos alguns folhetos, alguns livretos de mordomia do tempo, mordomia dos bens, né? Também temos o calendário Ore por Nós, temos o informativo do mês de agosto. Levem para casa, leiam, estudem. Se tiverem dúvidas, falem com o pastor, tá? Mas vamos crescendo juntos na caminhada cristã, na caminhada da fé, ok? Sem mais recados, eu me despeço de vocês, lá na saída, desejando as bênçãos de Deus para todos os papais, para todos aqueles que podem ligar para os seus pais, podem falar com eles, podem dar um abraço. Aqueles que não podem mais, a gente se abraça junto e agradece a Deus por termos um pai que é bondoso e cuida de nós. Amém?